Vamos nessa! Podcast Simplesmente Corra no ar. E um episódio especialíssimo com uma convidada maravilhosa. Quem vem para a mesa, Thaisa? E aí, como a gente quer que fique cada vez mais especial, sem muito achismo, a gente convida uma corredora, maratonista e a nossa aluna. Então, pensa na baita responsabilidade. Fê, apresente-se. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Depois dessa introdução, né? Fico até lisonjeada. Então, é isso. Sou corredora, corro com a Just, com esses queridos. Faço maratona, já corro há mais de 10 anos. E sou cardiologista, que eu acho que por esse motivo principal que eu tô aqui hoje, pra gente conversar um pouquinho sobre isso, sobre corrida e coração. Corrida com coração, é isso aí. A gente vê, Fê, um prazer enorme te receber aqui na nossa bancada. E aí trazer informação de qualidade, que acaba que a gente é bombardeado por um monte de coisa, né? Com as redes sociais aí e com a nossa cena da corrida ainda mais aquecida, muita informação circula e ainda muita informação com baixa qualidade. Sim. Então, a gente vai tirar o achismo da jogada, a gente vai falar de muitas coisas pertinentes, né? Muitas coisas acontecendo nessa cena. A gente vivenciou isso, né, presencialmente, e a gente vai contar essa história mais pra frente, mas acho que pelo começo, né, Fê? Como tu entendes que seria um bom caminho, um bom primeiro passo para quem quer começar a correr? Quais são esses cuidados, esses primeiros cuidados que o futuro corredor, ou até mesmo quem já está correndo, deve ter? Sim. Avaliação médica, exames, enfim. O que tu conta pra gente sobre isso? Exatamente. Claro que a corrida é um exercício, é ótimo correr, ajuda na prevenção cardiovascular, inclusive, que também é minha área, né? Mas a avaliação médica especializada antes, o ideal antes, né, do início da corrida. Quem já faz e não fez ainda a avaliação, também, claro, pode procurar essa avaliação, fazer uma consulta especializada e nessa consulta serão interrogados história familiar, história do próprio indivíduo, se já usa medicação, se já teve alguma doença. Então, toda uma anamnese que a gente faz e solicitação dos exames, né? Existem exames hoje em dia fáceis de serem realizados e que a gente já consegue fazer a triagem necessária para ver se existe algum fator de risco, que a gente pode, grande parte deles preveníveis, né? Que a gente pode prevenir, ou alguma orientação que a gente pode fazer para essa pessoa, para esse atleta, se ele vai começar, se ele vai continuar a correr, um outro esporte. Então, sim, primeira coisa, procurar um especialista, um colega, um médico especialista, né? Perfeito. Especialista que eu digo, não precisa ser necessariamente um médico do esporte, mas um cardiologista, um clínico geral, que seja, mas que ele faça essa triagem, essa anamnese e essa triagem inicial com esses exames que a gente pode falar daqui a pouco quais são, mas são exames fáceis de serem feitos, né? Numa consulta e num retorno, já grande parte das doenças causadoras das mortes súbitas que a gente tem visto, ou mesmo de outras doenças, são preveníveis nessa consulta. Maravilha. Joia, e aí depois disso, né, enfim, faz uma primeira avaliação e aí depois disso está encaminhado. Então, por exemplo, alguém tem um clínico geral de confiança, começa a fazer os exames e é legal procurar um cardiologista agora, porque tem isso, bom procurar uma hemato, bom procurar, enfim, e aí consegue direcionar, né, bem certinho, né, Fê, no começo. Exatamente, porque muitas das causas, apesar de serem raras ainda, a gente tem visto mais, porque tem mais gente correndo também, né? Claro. Muito mais, aumentou muito o número de corredores. E claro, com a internet isso se propaga muito mais fácil. Não é que isso antes não acontecia. Acontecia, mas é proporcional ao número de corredores, né? Então, muitas dessas causas, o primeiro sintoma, às vezes, é só mesmo a própria morte súbita. Não dá sintoma antes. Então a gente consegue fazer a triagem pela história familiar, às vezes se é algo que a pessoa
tem já na família, ou com os exames, como eu falei. Então, o exame inicial, a consulta inicial é muito importante por isso. E sempre ter um médico que você confie, né, para poder fazer esse acompanhamento. Não adianta esporadicamente fazer uma consulta, fazer os exames, tá tudo bem. Mas aí depois fica 5 anos sem procurar mais nada e continua correndo. Então sempre tem aquele eu vou me esconder aqui. Mas Fê, eu acho bem... muita gente, né? Mas tem um profissional de confiança, né? Qualquer coisa que sinta, às vezes num treino, poder ter esse contato, né? Relatar isso, exatamente. Né? Isso é muito legal. A gente quis trazer esse podcast pro ar, justamente pra gente... Tem várias perguntinhas. Eu listei aqui umas 10 perguntas. A primeira que o Léo falou, né? Dessa primeira adaptação, né? Dessa primeira escolha, né? Como eu devo começar. E aí, além disso, mais umas 10 perguntinhas, que são coisas que geram muita dúvida pra gente na corrida, né? Tem muita coisa que sai, aparece ali, a gente olha, né? Então, eu criei algumas delas e uma delas é sobre o coração de atleta, né? Sim. Isso aí. E o coração de atleta, isso é mito ou é verdade? É verdade. Existe mesmo. Existe o coração de atleta. Atleta de alto rendimento, geralmente, ou um atleta amador que já faz esporte de alto rendimento, endurance, ou já faz exercício há muito tempo, né? Esse coração, a tendência é que ele se adapte a essa rotina de exercício físico intenso, né? Não é todo mundo que vai apresentar isso, mas isso existe. E quais são as adaptações, né? O coração, ele pode crescer de tamanho, geralmente o átrio esquerdo, mas pode ser o ventrículo esquerdo também, ou todo o coração. Parede do miocárdio ali. A parede fica hipertrófica, ele cresce, ele dilata, ele pode dilatar. Ele pode ter a parede mais grossa mesmo, hipertrofiada. Essa parede... É um músculo, né, turma? O músculo. É um músculo, né? Então... a parede que eu falo do coração é um músculo do coração. O septo, né? A parede do coração mesmo. Por quê? Porque a adaptação do coração para exercício, qual é? Vai precisar gerar mais fluxo sanguíneo para suprir aquela necessidade que está maior. Uma pessoa que nunca correu, vamos dar esse exemplo, vai começar a correr, esse coração vai ter que fazer mais força para suprir um esforço que antes não existia. Então, vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a contratilidade. Então, isso é a adaptação inicial. Com o tempo, o atleta de alto rendimento, ou dependendo do esporte que ele faz, esse coração vai tendo um jeito de se adaptar a esse esforço de muito tempo, né? Ou um esforço muito intenso. E uma das adaptações é essa que eu falei, ou ele cresce de tamanho, ou ele cresce o músculo de dentro, a parede. E aí, isso pode ter consequências, realmente, né? Essa parede muito grande pode ter lugares que não vai chegar o fluxo sanguíneo adequado, então pode ter regiões de fibrose. Essas regiões de fibrose podem ser mais suscetíveis à arritmia. O próprio tamanho do átrio, que é onde geralmente tem o foco de fibrilação atrial, esse átrio crescendo, além de ser ruim, um tamanho maior do coração, ele pode também ser foco. Então, isso existe, sim, e com algumas consequências, né, que a gente pode detectar e tratar, mas existe, não é mito. E isso é um dos pontos que vocês certamente avaliam também nesse andamento, né? Sim. Da avaliação médica. Exato. Vai fazer a imagem lá do coração para ver. Acho que a galera até já deve ter visto, né? Eles mede-se as paredes, mede-se o miocárdio ali para ver se está tendo o tamanho ideal ou não. Isso. Então, isso é o coração de atleta. Porque né? Exatamente. Esse que eu falei são alterações de atleta de alto rendimento, pessoas que fazem esporte há muito tempo. Não é todo mundo que vai ter isso. Um atleta de uma corrida leve e tal, não é todo mundo. Isso é o coração específico do atleta, realmente existe. Nas pessoas de maneira geral, nos atletas, amadores de maneira geral, a gente faz essa triagem que avalia isso. Se tem arritmia, o eletrocardiograma. A avaliação estrutural do coração, o ecocardiograma, que mede todo o tamanho do coração, o tamanho das paredes do coração, que inclusive eu como ecocardiografista, né, a gente vê bem isso, é cada vez mais frequente o pessoal procurando para fazer essa avaliação, e que bom, né? E o teste de esforço, que é o da esteira, né? A gente vai avaliar como que o coração vai reagir àquele esforço. Então, todo mundo passa por isso, e essa avaliação, claro, tem que ser periódica, né? Não adianta fazer só uma vez e nunca mais fazer. Então, esses são os 3 exames iniciais de triagem. E a ergospirometria, quem tiver condição de fazer, também é um exame excelente para avaliar toda essa questão, principalmente um
um esporte mais de alto rendimento, né? Que vai exigir mais do débito cardíaco e do coração. Mas o eletro, o eco e o teste de esforço são os exames que a gente pede e que detecta isso que eu falei. E a partir dessa avaliação, Fê, qual o impacto efetivo na redução dos acometimentos? Acho que consegui... Sim. Probabilidade de dar BO? Probabilidade. Isso, o cara fazendo fez, isso, então fazendo isso periodicamente que eu falo uma vez por ano, ou se sentir algum sintoma diferente, isso é importante, né? Porque às vezes fez o exame recente, depois a gente pode falar quais são esses sintomas que podem surgir, apesar de serem raros, mas aparecem, né? A gente reduz praticamente, não vou dizer 100%, que não existe, né? Sempre tem um caso ou outro, mas quase 100% as causas, né? Sim. Os últimos casos que tiveram, que a gente soube aí, depois foi detectado quais eram as causas, todas causas preveníveis por exames de rotina, né? Olha todas só. Causas preveníveis. Esses que a gente fica sabendo, é claro que e tem mais, né? Mais grande, todas elas seriam preveníveis por desses exames que eu citei. Tá, entrando dentro dessa cena, e aí lógico, a gente vai trocando, batendo essa bola, mas a gente esteve juntos na Maratona de Porto Alegre, e lá talvez tenha sido um dos primeiros casos de super repercussão do garoto que infelizmente veio a óbito. Né? Um dia antes da gente correr, a gente ficou sabendo da história, ficou meio impactado, porque, enfim, até alguns dos nossos alunos passaram pela cena, e é um negócio que de fato choca muito, né? Sim. Mas, de maneira geral, boa parte desses casos, eles não são atribuídos à atividade que ele está fazendo naquele momento. Isso. Certo? Já tem um histórico atrelado, uma condição previamente estabelecida, enfim, tu vai explicar isso pra gente. A corrida foi como se fosse então a gota d'água dessa situação? Exato. O que a gente precisa ter em mente é que pessoas saudáveis também morrem do coração. E o que eu me refiro pessoas saudáveis? Pessoas que desconhecem doença, né? Esse garoto era um caso, né? Ele desconhecia a doença. Por quê? Porque a causa dele, por exemplo, se eu não me engano, foi arritmogênica, né? Foi a arritmia. É muito raro. Né? É muito raro. Abaixo de 35 anos, ele tinha 19, né? Acho que 19. As causas abaixo de 35 anos, a literatura divide, né, entre menos de 35 e mais de 35 anos. Menos de 35, que são os jovens, as principais causas são... Ninguém na mesa passou, né? Não. Fale por você. Já estamos na próxima categoria. A arritmia é uma das causas, apesar de raras nesse grupo etário, é comum nesse grupo etário, né? E alteração estrutural do coração também, hipertrofia congênita, e a pessoa nasce já com essa hipertrofia. Exato. Também é uma causa. Então, nesse caso, seria arritmia. Se tivesse feito, por exemplo, um teste de esforço, uma ergospiro, no esforço apareceria. Ou uma arritmia. Às vezes o próprio eletro, simples, existem síndromes genéticas arritmogênicas, que só aparece no eletro e não dá sintomas, são bem específicas até. É um eletro bem específico e não dá sintoma. Mas aí se tu vai fazer, eu tenho um tio que morreu de morte súbita. Opa, vamos investigar melhor isso aqui. Por isso que a anamnese é importante, sabe? E ser um eletro com teste de esforço, com certeza, se o caso dele foi realmente arritmia, se eu não me engano apareceria, né? Então, assim, ele não tinha nada até ter. Por isso que eu falei, não dá sintoma antes. Pode dar alguns pródromos, um mal-estar no esforço, um enjoo, tudo coisa às vezes muito inespecífica. Claro que a gente tem que ficar atento, né? Depois até posso especificar mais sobre isso. Mas aí quando dá já é fatal. Então por isso que a prevenção é importante. Perfeito. Muito bom. E aí, como que tu pode dizer que, sim, a corrida, ela reduz o risco de um infarto, por exemplo? Com certeza. Com certeza. Já é super estabelecido isso, que exercício físico, não só a corrida, mas exercício físico, né? De 200 a 300 minutos por semana é o recomendado pela literatura, né? A gente pode fazer o cálculo aí, mas... por quê? Porque ele deixa... 210 minutos dariam meia hora por dia. Isso, 210 minutos, meia hora por dia. É mais 7 que... dias na semana. Exatamente, é a média que a gente faz, né?
ele adapta o coração a um esforço maior. Então, por exemplo, o coração ele vai bombear mais na corrida, então vai ter que fazer uma oxigenação maior. Então, ele vai se adaptar a fazer uma oxigenação maior. Esse coração vai estar mais adaptado por exemplo, se tiver chance de ter pressão alta, paciente que tem história na família de ter pressão alta, os vasos vão estar mais adaptados a essa pressão e não vão, se ele for sedentário, por exemplo, a pressão já ia aparecer logo. Nesses casos, pode demorar a aparecer ou nem aparecer, porque os vasos vão ficando mais adaptáveis. Outro exemplo, por exemplo, um coração de quem faz esporte, atleta, ele tem mais vasos colaterais. O que isso quer dizer? Tem as coronárias, né? Se uma coronária obstrui, ele tem um caminho à parte para fazer. Geralmente isso ocorre mais em idosos. Mas em pacientes jovens que fazem esporte, a gente observa que isso ocorre. Então isso salva. Geralmente infarto em jovem é fatal, porque não tem essas colaterais. Então esse é um exemplo. O exercício ajuda nisso. Deixa o coração mais adaptável ao esforço. Então se ele precisar fazer um esforço por algum outro motivo, que não seja um esporte, uma obstrução coronária, uma pressão muito alta, esse coração vai estar mais adaptado. Então, é super recomendado, todo cardiologista, todo médico, mas o cardiologista principalmente, porque é recomendado e é estabelecido que o exercício reduz morte cardiovascular. E isso é muito interessante e muito louco, né? Porque as pessoas não se atentam a isso. Ai, mas ele era muito jovem, sofreu um infarto e faleceu. Sim, e isso é muito interessante você comentar, que a maioria, e realmente é assim, né? O infarto em jovens é muito pior do que em idosos. Exato. E aí vem toda a tua explicação aí, o porquê que é melhor quanto mais jovem fazer para ter um coração de idoso aí, para suportar o infarto. Coração de idoso nesse ponto, com certeza, que é mais adaptado. Exatamente. É isso. E como eu falei, abaixo de 35 anos, aquelas causas. E acima de 35 anos, a principal causa de morte em atleta é infarto. Por isso, né? E aí é aquele pico entre 45 anos, que é o pico, né? Que ocorre as mortes súbitas. Mas aí por isso que o exercício previne. Porque aí o coração já vai estar mais adaptado, né? E aí vai evitar essa questão da morte por infarto. Muito bom. Fernanda Brunel. Doutora Fernanda Brunel, cardiologista, maratonista, corredora, uma queridaça. Fê, outro ponto que eu acho muito interessante, que aí isso vem da falta do conhecimento, logicamente, mas as pessoas têm a falsa ideia de que, tá, mas espera aí, eu vou correr, meu coração vai ficar a milhão e eu tô desgastando o meu músculo cardíaco aí. Se ele ficar quietinho, paradinho, ele vai ficar muito melhor, sentadinho no sofá, a frequência vai estar mais baixa. Isso. Tá, mas e aí? Eu não tô gastando o meu coração correndo? Isso. O que tu me conta sobre isso? Na verdade, tá poupando o coração correndo, né? Tá poupando. Porque no início, uma pessoa sedentária, ela vai começar a fazer exercício, a frequência vai subir mesmo, que é aquela adaptação que eu já falei aqui. Volta àquela questão, o coração para adaptar, ele vai aumentar a frequência. Mas com o tempo, aquele coração vai ficando adaptado. Então, a frequência dele não vai subir tanto. A gente tem que sim se basear na frequência e outros parâmetros também. Essa frequência não subindo tanto, ele pode fazer um exercício por mais tempo, certo? Porque o coração dele está adaptado. O que quer dizer que está adaptado? Ele já está acostumado a fazer aquele tipo de esforço. Então, ele vai conseguir fazer por mais tempo outros tipos de esporte sem aquela frequência aumentar, como aumentava lá no começo, quando eu comecei a fazer o exercício, quando ele começou a fazer o exercício. Então, é a tal da adaptação que eu falei. Vai estar poupando o coração, porque quanto mais tu fizer, menos a tua frequência vai subir naquele pico lá que a gente não quer. E quanto menos, mais ela vai subir. Tu vai subir um lance de escadas, a frequência vai chegar na tua submáxima, na tua máxima, por um lance de escadas. Realmente, um lance de escadas é um considerável. Mas, para quem faz esporte, a gente tira de letra, diremos assim. Por quê? Porque o nosso coração está adaptado. Então, na verdade, não gasta, vai poupar. Porque com o tempo, essa frequência vai subir cada vez menos, né? E aquela relação do tempo que tu fica em atividade com o tempo que tu fica em repouso, vamos dizer assim, né? A frequência de repouso de um cara adaptado é muito mais baixa. Muito mais baixa. Você passa muito mais tempo em repouso que em atividade. O atleta e a pessoa que faz muito exercício tem a tendência
bradicardia, a gente vê isso. Por quê? Porque ele já fez tanto, o coração dele já se adaptou, que para ele chegar na frequência dele submáxima, às vezes não chega. É até uma coisa que a gente tem que se atentar para avaliação de atletas de alto rendimento. Só a frequência cardíaca não é base. Porque esse atleta não vai atingir a frequência. Às vezes ele pode ter realmente alguma coisa e não atingiu aquela frequência nem a submáximo, porque o coração dele, o parasimpático do atleta é muito ativado, né? Então isso faz com que a frequência fique mais baixa sempre. Então, de tanto que ele já está adaptado, não só o atleta profissional, mas a pessoa que já faz, isso a gente vê no consultório, aí eu começo a fazer o exame, frequência baixa. Você faz muito esporte? Sim. Pratico esporte desde a infância? Sim. Já fiz isso, já fiz... É bem comum, né? Porque é uma adaptação que ocorre. Isso é muito bom, né? Muito legal e muito bom, porque a gente imagina que o dia tem 24 horas. Se eu tô praticando 2 horas por dia de atividade muito intensa, e que naquele momento minha frequência sobe bastante, eu tenho outras 22 horas que vai estar com uma frequência muito mais baixa. Inclusive quando vai estar dormindo, né? Então eu tô dormindo numa frequência agora 42, 45, e antes eu dormia e a minha frequência ficava 60, 70, tem gente, né? Então acho que isso é muito, muito interessante mostrar essa diferença. Então, a economia tá aí, não no momento da atividade, né? A tua frequência é a frequência de Ironman, né? Então, no caso, 40, frequência é 40 de Ironman. Não levanta essa bola, né? Doutor. 45, 49. Não levanta essa... Vocês nem sabem, 49, né? aqui é isso, mas pra mulher, é a frequência 49. Que eu falo de atleta. 40, 49. Ô, Fê, eu acho que nessa janela de tempo, a gente não fez acho que a gente não gravou nenhum podcast o primeiro. Com a host Ironman. Agora nós temos uma Ironman na mesa, entendeu? Então, desculpa. Mas também do outro lado da mesa tem mais maratona que copo d'água, né? Coração de atleta não, né? O meu é coração de Ironman. Pronto. Coração de Ironman. Começou. Vamos nessa. Fê, um ponto que a gente discute muito, né? A gente troca muitas figurinhas, Fê treina comigo. Sim. Um presente que eu ganhei nos últimos tempos. Mas a gente troca muito figurinha da baixa qualidade de informação e do acesso à informação de baixa qualidade e muito achismo na internet, né? E inevitavelmente a gente está o tempo inteiro ali, né? Sim. Porque a gente também trabalha com isso, acaba que busca informação ali, pega coisa, vai achando coisa interessante, mas muita coisa muito ruim. Como que tu percebe isso e quanto tu acha que isso de fato atrapalha as pessoas, né, os corredores comuns, nessa falta de informação, né? Sim. Enfim, vamos escrever para uma maratona, por quê? Porque eu posso. Quando? Daqui 20 dias. Que loucura. Não dá. Não dá. O presente é meu de ter entrado na Just, tá? Eu que agradeço toda a receptividade, mas sim, isso é algo que a gente tem que cada vez mais difundir e lutar contra, né? Implementar o exercício físico, mas com toda a avaliação que a gente já falou aqui. A internet ajudou muito nisso, né? Tem muita gente, quando a gente começou a correr, eram poucas pessoas que a gente conhecia que fazia maratona, né? E era algo realmente que é uma distância que precisa ser respeitada, assim como a meia maratona, não é pouca coisa, não é qualquer coisa. Como eu falei, o coração precisa estar adaptado para isso. Pô, estamos falando aí de 2 horas de atividade, 4 horas de atividade, dependendo do caso. São 21 quilômetros, são 42 quilômetros, é muita coisa, é muita coisa. E o que a gente percebe é que está sendo banalizado um pouco isso. Quer fazer só por fazer, para dizer que fez, sem respeito à distância e sem o treinamento necessário. Eu acho super legal começar a correr, inclusive eu dou muita força para quem quer começar, né? Como a gente já corre há um tempo, o pessoal vem perguntar, por ser da área da saúde principalmente também, mas precisa ser passo a passo. Aquele corredor de final de semana, a gente precisa ficar atento para ele, né? Porque é esse que vai correr 1, 2 vezes na semana e não vai fazer o exercício, porque não corre. Aí do nada ele começa a querer, vou fazer uma maratona daqui 2 meses. É muito pouco. Isso. E dependendo daqui 1 ano também vai ser muito pouco, dependendo da adaptação e dependendo como essa pessoa lidar com o esporte, né? Então, assim, existe o lado bom, que as provas estão aí, a gente tem mais acesso, mas tem o lado ruim.
até mesmo marcas patrocinando pessoas e blogueiros e tal, não vamos cair nesse ponto, mas que não são atletas e que tem toda uma estrutura e fala como se aquilo fosse fácil e básico, e não é. Exige acompanhamento, exige treinamento. Não dá pra chegar, começar a correr hoje, amanhã querer fazer uma meia maratona nem se fala, assim. Aí é que mora o risco do problema. Sim. Porque é um coração que não vai estar adaptado, volta tudo que a gente já falou agora. E de repente, ele se vê ao ponto de ser forçado por 2 horas, por 4 horas. Às vezes a pessoa acelera porque quer fazer um tempo maior, aí piora tudo mais ainda. Sim. E aí não está adaptado, assim como todo o resto do organismo e do corpo, e aí vai dar ruim. Buscar informação de qualidade. Exato. Né? A plataforma tá ali, é muito legal interagir com o Instagram, com rede social, com tudo mais. Exato. Mas um bom filtro, né? É sempre importante. E aí o que eu sempre sinalizo lá pra galera, assim, cara, antes de comprar as ideias que tu viu lá, se aprofunda na pessoa que tá entregando a informação. Qual que é o nível de formação dessa pessoa? Se não tem algo super destacado no seu perfil, eu já começo a ver problema. No meu perfil tem o meu número de conselho. Você pode pesquisar lá e saber se o meu conselho está em dia, inclusive. Porque eu posso ter o registro e não está habilitado. É simples. Sim. Pesquisa rápida. Quer contratar um professor de educação física, um treinador de corrida? Já vai lá no número do conselho do cara e vê se o cara está de fato habilitado para trabalhar. Isso. A própria empresa, né, tem que estar habilitada, igual uma clínica. Isso. Tanto a assessoria esportiva precisa ter um número de registro de conselho de pessoa jurídica. Para ter esse suporte. Antes de fazer uma prova, e não precisa ser só 42, não, 10 também, dependendo da pessoa, é menos de 1% da população que corre 10 quilômetros. A gente tá no meio que muita gente corre, muita gente faz, mas é bastante coisa. Então, precisa de avaliação. Lógico. E não faça sozinho. Procure uma pessoa especializada, no caso um treinador. Faça seus exames com um médico também especializado. Faça toda a triagem, como a gente falou. Essa dupla é imprescindível para quem quer começar a fazer um esporte, né? Muito treinador bom. Especializado e médico. Passou para mim um patrocinado no Instagram. Agora ou nunca, corra 5 km em 30 dias. Né? Perigoso. E aí ainda tem o upsell, né? 10 quilômetros em 2 meses. Falei, cara, eu fiquei pensando, que massa, em 4 meses o cara tá na maratona. Exato. O cara tá aqui, ele vai correr 5, Aí pega aquela pessoa que nunca correu na vida, e aí você vai vender um curso pra ela, um treinamento, né? Pra ela correr 5 quilômetros em 30 dias. Ela consegue. Muita gente consegue, né? Vai conseguir. Mas e aí, o risco disso, né? Porque a gente tá falando de maratona, meia maratona. Custo, né? A gente tá falando de distâncias que demandam muitas horas de esforço. Uns 5 quilômetros não vai ser muito tempo de esforço, né? Não são muitas horas. Porém, é uma intensidade um pouco mais complexa, né? Exato. E aí? E esses riscos também? É só 5 quilômetros? Exato. Né? Ainda é raro, né? Morte súbita em prova, em atleta. Não é algo comum, mas quando ocorre, a gente não quer que ocorra. E como tem mais gente correndo, como esses cursinhos que tu falou, Thaisa, isso aumenta de volume. Então, é de 1 a 2 pessoas a cada 1.000 pessoas que vão morrer de morte súbita. Mas, às vezes, não tem a morte, tem outras consequências, né? Que é uma pessoa que nunca correu, vai lá e, de repente, corre 5. Como eu falei, não é pouca coisa. 10 quilômetros, então, nem se fala, né? Eu acho muito perigoso esse tipo de estímulo e de esforço, assim, essas mágicas, né? Essas porções mágicas, assim, tem que ser muito individualizado, né, Léo? O treinador faz individualizado, né, Thaisa? Certamente. O médico vai individualizar o paciente, então não é receita de bolo, como a gente fala. Isso. É individualizado. Isso. Corpo humano, né? Cada um tem uma história. Pode dar muito bom e pode continuar dando muito bom sempre. Existem esses casos, a gente sabe, mas quando dá ruim, dá muito ruim. E é isso que a gente não quer, né? Jamais. Fê, depois dessa cena aí, um pouco mais, talvez, na vista, né? Ou essas mortes súbitas e tudo mais, muitas das organizações pensaram, correram, tentaram achar um caminho de uma demanda de atestado médico para participação nos eventos.
que tu acha sobre essa questão? Se ela é viável, se ela é possível, o que tu consegue dividir com a galera a respeito disso? Porque certamente, né, em um outro momento, alguém assim, doutora, me dá um atestado. Assim, peraí. Exato. Eu acho que é super viável e é uma boa maneira de prevenir. Legal. O atestado com eletro, né? Claro que para a pessoa fazer o atestado, pressupõe-se que ela vai fazer uma boa avaliação desse paciente, a avaliação que a gente já citou aqui. E aí, evitar pedir atestado para amigo, para parente, para colega, porque aí não adianta, né? Se uma pessoa vai fazer um atestado só para você poder se inscrever na prova, sendo que você não fez os exames, e não, porque é meu amigo, tá? Mas pode acontecer com você, né? Agora, por isso tem aquele médico de confiança. Você fez os exames com ele, agora esse ano tá tudo ótimo, faz menos de um mês, você tá bem, não sentiu nada, treinando e tal. Precisa desse atestado, esse médico vai fazer pra você. Ou se você não foi nele há muito tempo, ele vai te cobrar. Se ele for um bom médico, ele vai dizer, não, eu não vou fazer se você não vier em consulta. Lógico. Então, eu acho o atestado uma boa triagem, mas sendo feito dessa maneira, né? Sem esse jeitinho que às vezes as pessoas querem fazer. Eu acho que é uma boa triagem e segurança tanto para os corredores quanto para os organizadores da prova, claro, né? Porque aí quando a gente acaba que esbarra nos grandes eventos, essa dinâmica fica bem mais complicada, né? A gente tem aqui Floripa, terceira maior maratona do Brasil, com 15 mil inscritos, né? São 15 mil atestados. E aqui, tá aí, eu lembrei de um ponto muito interessante. Aqui, a empresa de amigo nosso testou um dispositivo novo, não sei se você lembra disso. A ficha médica do atleta estava... já está vinculada ao número de peito. Vinculado ao número de peito. Excelente. E o acionamento da emergência também. Excelente. O que facilita essa comunicação, né? Não vi isso em nenhuma das provas fora que fiz, tudo bem que pode ser que comece a ocorrer agora, né? Mas eu achei super inovador, foi a última agora, né? Agora na live, facilita muito o atendimento médico, né? O atendimento médico facilita porque ao anexar o QR Code você vai ter acesso a todos os dados, vai saber se ele tem alguma doença prévia ou não tem, se usa medicação, mas na hora do atendimento emergencial, é excelente. E fora pro chamar do socorro, porque isso também é importante. Aconteceu de fazer o atendimento emergencial, mas a ambulância com desfibrilador tal precisa estar muito de fácil acesso, né? Quanto mais rápido for esse primeiro atendimento, maior a sobrevida, maior sobrevida e menor consequência, porque às vezes a pessoa até sobrevive, o que é muito difícil, mas o fluxo sanguíneo fica prejudicado, fluxo sanguíneo cerebral. E aí a consequência pode ser realmente... Exato. Então... é o atendimento inicial, né? Identificou tal, massagem cardíaca, até chegar ao desfibrilador, que geralmente é necessário, dependendo do tipo de arritmia não, mas ele que vai me identificar, eu vou colocar as pás e vou conseguir ver qual foi a causa, como é que tá o eletro desse paciente, e aí a partir de então fazer o tratamento. Então esse acesso pelo QR Code eu achei sensacional, muito bom. Se eu não me engano, tá? Posso estar falando besteira, mas depois a gente vai atrás, até a geolocalização ia junto. Excelente. Então, porque tu fez o acionamento da chamada, né? Da demanda médica, como é pelo celular, ele pegava o ponto que tu tavas. Ótimo. Então, né? Aí a ambulância tá lá na área de prova, tá, sei lá, eu vou pra onde? Não, já sei, o acionamento foi feito de tal local. Até porque na época de provas o trânsito tá diferente, tem corredores que você não pode também passar em qualquer lugar, então isso é sensacional, muito bom. Comentasse de provas de fora, de não ver. A gente vê muito lá fora, e tu já correu muitas provas fora também, uma borda médica, intratividade, fazendo triagem, não sei se esse é o termo, mas identificando nos corredores uma capacidade ou não de seguir na prova. Eles eu já vi em vários lugares. Então, o médico tá lá identificado, com coletinho, não sei o que lá, e ele tá de olho na galera que tá passando. O cara deu uma titubeada e o médico achou que ele não está em condições, o cara puxa ele para o lado, aí faz o que tem que ser feito, enfim, talvez
reflexo pupilar, sei lá, vocês têm essa magia. Tu acha que isso também é eficiente? Acho, com certeza. Olha que legal. E lá a gente vê bastante, né, postos médicos, né? E eles ficam na frente, assim, olhando, né? Isso. Olhando mesmo. E tem muita gente que pede essa ajuda nos postos médicos mesmo durante a corrida, né? Dentro nas maratonas, principalmente, né? Eu acho porque a gente, como médico, a gente tem uma visão diferenciada, né? Nesse ponto que eu digo diferenciada, não, uma visão que a gente estudou, não, uma visão de, opa, ali não tá legal, a cor desse paciente não tá legal, ele tá muito, desse corredor, no caso, tá pálido, tá correndo meio... Consegue identificar em alguns jeitos, e às vezes ele quer continuar, né, porque a gente sabe como é que é, a gente não quer parar. Não quero parar. E aí não custa, vamos sentar um pouco aqui, aí faz aquela avaliação inicial, ver como é que tá a frequência cardíaca, ver o que ele tá sentindo. Às vezes pode continuar, às vezes não, é melhor parar do que... com certeza isso é uma maneira excelente de prevenir também. Tá aí, ó, dica bacana e acho que até simples de operar, né? Sim. Tu ter aí equipes espalhadas ao longo da prova. Até a gente conversou sobre isso, né? Depois daquele acontecimento de Porto Alegre. Além de todo o atendimento inicial e a prevenção, no dia é muito importante, né? Tem mais postos de atendimento, mais perto para a locomoção ser fácil da ambulância, para um colega médico chegar mais fácil ao local. Então, ter mais durante o percurso para que isso facilite a distância. Isso também é muito importante, né? A gente faz a prevenção, mas no dia a gente sabe que ainda pode acontecer. E aí, no dia já seria a prevenção secundária aí, né? No caso, evitar que ocorra consequências ruins. Maravilha. Muito bom. E mais perguntinhas, né? Isso, vamos lá. Vamos lá. Tô correndo e aí, tá doendo o peito, tá incomodando. É gases, não é gases? Como que eu sei? Exato. E qual é o tipo de dor? Né? Se tá incomodando, se tu nunca sentiu isso, para e vai investigar, né? Muitas vezes a gente tem dor no peito pelo esforço, a frequência cardíaca aumentou um pouquinho, mas é diferente, assim, né? A gente começa a conhecer o nosso corpo. Se você teve, opa, isso aqui eu nunca tive, então eu tô com um cansaço que não tá legal, eu não tô correndo tanto assim pra estar com esse cansaço, ou não é um cansaço que eu costumo sentir, nunca senti desse jeito, mesmo fazendo um treino longo, Primeira coisa... Associado às vezes também enjoo, né, Fê? Enjoo é outro sintoma que a gente tem que atentar, enjoo, palpitação, coração batendo diferente, né? Primeira coisa a fazer é parar e aí procurar o especialista, né? Como é que eu vou saber se é gases ou não? Fazendo os exames, fazendo a identificação. Isso não tem como na hora a gente dizer, né? Agora, geralmente, quase sempre não vai ser nada de coração, nada disso. Porque, às vezes também, fatores que influenciam. Tá muito quente, tomei pouca água... tô fazendo um treino e eu tava uma semana parada, mesmo sendo uma corredora já de muito tempo. Tudo isso influencia, mas não dá pra achar que é isso. Então na hora a gente tem que pensar. Parou. Não dá pra apostar, né? Exato. Faz lá, vê como é que ficou a frequência no relógio, se tiver, geralmente agora o pessoal sempre tem, vê como é que tá a frequência, vê como é que vai ficar esses sintomas depois, e sim, procurar ajuda, fazer toda a checagem, né, a triagem, para poder descartar. Mas esses sintomas que a gente falou lá, pródromos, não dá muito sintoma, mas quais seriam que a gente pode desconfiar, já que a Thaisa perguntou, né? Essa dor no peito, nunca sentiu dor no peito, é algo que a gente tem que atentar muito. Tontura, enjoo, próprio desmaio, né, que quando chega a acontecer desmaio realmente precisa ser investigado, e a palpitação, né, e a dor no peito, quando eu falo, é dor no peito mesmo, é aquele desconforto e tal, porque como eu falei, às vezes a gente sente quando o coração tá batendo um pouquinho mais rápido, num treino de tiro, por exemplo, pode sentir o coração batendo. Isso não é dor no peito, é dor no peito, é desconforto mesmo que prejudica. Pontada, dor em aperto. Então, esses sintomas atentam para que pode ter alguma coisa diferente. Isso é bem individual, assim, né? Logicamente, algumas pessoas têm limiares diferentes, né? E limiares. É limiar. Eu sou um cara que tem um limiar alto. Eu gosto de me sentir numa situação desconfortável. Isso é um limiar alto. Não um valor alto, mas... Isso.
gosto e consigo me manter numa situação assim. Tem pessoas que não, né? Vai fazer o primeiro treino de tiro assim, cara, eu vou morrer. Eu tenho certeza que eu vou morrer. Eu tenho certeza que eu vou morrer, doutora, porque meu coração, ele tá aqui, eu tô sentindo, tá, mas tá tudo bem. Isso. Né? Parou, acessou a atividade, olhou pro reloginho, a frequência começou a baixar, se estabelecer, tá tudo certo. Isso. É para isso que a gente faz treino intervalado. Exato. Para gerar essa... Isso mesmo, exatamente isso, né? Por isso que toda avaliação e o treino específico é importante, né? Exatamente. Muito bom. A gente comentou agora há pouco, e aí foi uma outra ideia maluca que eu tive há muito tempo atrás, não sei se eu já dividi contigo, vou dividir aqui na mesa. Fora do Brasil, talvez pela facilidade de acesso aos equipamentos, a gente vê muito desfibrilador automático à disposição. Muito. Então vai numa praça, tá lá. Que é isso? É um equipamento que ele é utilizado pelo usuário para salvar a vida de alguém que está lá tendo uma parada, enfim. Você lê as instruções do equipamento, o equipamento te ensina como que você opera o equipamento sem ter a menor ideia do que faz. Isso. E ele automaticamente faz as leituras e vai fazendo os choques, tentando reanimar essa pessoa e tudo mais. Muito tempo atrás, eu fui com essa ideia para a prefeitura e disse, cara, vamos espalhar esses postinhos por aí, né? E agora há pouco a gente comentou, né, que esse pronto atendimento aumenta de maneira... Sobrevida, sim. Extraordinária essa sobrevida. Tu acha que um projeto assim, Fê, ele é viável? Um equipamento desse custa caro? Um equipamento desse disponível de fato salva alguém? Com certeza. Porque, vamos lá também, né? Não adianta ter equipamento e o cara nem saber que o equipamento está ali, enfim. Com certeza. Quando eu falo de mais postos, é referindo a esse tipo de tratamento. Então, de equipamento. Se não tem o posto, mas tem o equipamento, por exemplo, a corrida geralmente ocorre aqui na Beira-Mar, em Floripa. Beira-Mar continental, Beira-Mar norte. Se tiver um desse a cada 3 quilômetros, 5 quilômetros, eu nem vou dizer... Não precisava ter exatamente o posto médico, mas tem um desfibrilador desse. Vai chegar a ambulância, eu tenho que a ambulância não chegou ainda, e eu já tenho acesso a esse equipamento, já facilita muito, com certeza. Ajuda muito a prevenção. E, claro, a orientação para que isso seja usado. Né, de maneira inicial até chegar um colega médico especializado. Com certeza isso é viável e com certeza ajuda na prevenção, sim. E é super viável, super viável. É tudo autoexplicativo, né? Exato. Coloca lá qualquer pessoa. O equipamento conversa com você. E ele vai te dizer qual é o ritmo, se esse ritmo precisa do choque ou não, ou só continua na massagem, né? Se precisar do choque, dá para fazer o choque pelo equipamento, tem as orientações ali, né? A questão de voltagem e tal, isso é super viável. Eu vi um, Fê, que ele era 100% autônomo. Sim, tem uns pequenininhos, conecta os eletrodos, os pads, sei lá como é que chama aquilo. Tu aperta um botão para iniciar o equipamento e ele só pede para você se afastar da pessoa que estiver nela, tu toma um choque junto, né? Vamos combinar. Então, tu se afasta, ele pede, se afaste, vamos começar o procedimento lá. Ele faz a primeira leitura, choque. Para, choque. E aí, na voltagem, acho que é isso, na voltagem necessária e na quantidade de impulsos necessário para restabelecer a pessoa. Isso. Logicamente, nesse meio tempo, ele sugere que liga pro atendimento, né? Não fica ali esperando, beleza, agora daqui a pouco ela vai levantar. Não. Mas tá... Ajuda o atendimento inicial, né? É lógico. Muito bom. Lógico, seria excelente. Floripa é uma cidade que super tem condições para isso. Alô, prefeito. Vou levantar essa bola de novo e a Fê, a doutora Fernanda aqui, vai ser esse agente junto para validar. Já conversei a cada 3 quilômetros. Já troquei essa figurinha com outros médicos, o doutor Tamuz também, um baita corredor, um grande amigo nosso. Cara, é isso. É isso. Enfim, às vezes falta também uma proximidade nossa dos órgãos públicos para mostrar, é muito viável, é muito possível, deixa ali e tudo certo. E se quer ser a cidade ou a capital do esporte, né, como aqui tem tudo para isso seria mais um auxílio e com certeza um ponto importante, um ponto positivo até para que
seja, né, a capital do esporte, da corrida, da maratona, com certeza. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Vamos lá, mais perguntas aqui, tem um monte de coisa. A gente vai ficar aqui mais 5 horas perguntando pra ela. Ó, adoro aquelas... Eu odeio... Não consigo comer. Eu não consigo. Eu odeio correr com fome. Tá? E eu acho isso, em muitos momentos, muito arriscado. Sei que existem N pessoas, como a gente falou, é individual e é importante sempre ter uma nutricionista que acompanhe, com certeza isso, né? Para que seja feito. Mas o sem orientação e sem... esse estudo por trás, a minha nutricionista programou e é assim, tem outras coisas que eu como no dia anterior que vai me dar esse suporte, mas a questão do sair para correr em jejum, né? É muito... Eu vejo que a gente precisa fazer um esforço muito grande para conseguir essa energia, né? O aporte vai vir de outro local, e aí, né? Da onde vem, né? Esse correr em jejum me preocupa um pouco, sempre me preocupou, enfim, como profissional da área, eu sempre me preocupei. E eu acho que tem que ser algo muito, muito bem orientado pelas nutricionistas, né, no caso, e muito individual. Mas eu queria saber de você isso, o sem orientação, ou esse cuidado, o que também vai prejudicar ali nosso sistema cardiovascular. É muito individual mesmo, né? A gente sabe que até corridas curtas que eu falo até 10 quilômetros, né? Para quem já treina, é até aceitável. É possível, só que a alimentação prévia, a alimentação do dia anterior, da semana anterior, tem que estar muito regrada, tem que estar muito com suporte, de proteína, de carboidrato, né, a quantidade individual daquela pessoa. Tem algumas linhas já saindo aí, até corridas mais longas em jejum, eu sei que tem muita gente que tem feito e tem se adaptado a isso, mas ainda é exceção. Eu também acho que é arriscado, porque o aporte do nutriente acaba vindo de outros locais, né? A gente precisa ter fonte de carbo ali para que isso precise ser gerado. Então, para corridas longas, eu acho arriscado, eu acho que precisa ter muito cuidado e tem que ser individualizado caso a caso. Porque quem faz essa corrida em jejum, as corridas longas mais até, tem uma alimentação diferente, mais rica em proteína, come uma boa quantidade por cada refeição, costuma fazer até jejum intermitente, até onde eu sei, já tem isso como hábito, né? Não vai fazer isso, amanhã eu resolvi correr em jejum, não. Porque eu vi exato. na internet. Exato, então... para mim não funciona também, mas eu sei que tem gente que faz e defende, mas tem que ser muito individualizado mesmo, porque depende muito de outros fatores, né? Muito. Maravilha. Muito bom. E aí, quer que eu siga perguntando mais coisa? Vamos lá? Tá. Ó, a lista ali no computador tem umas 8 páginas. Pressão alta é muito legal, né? Eu tenho a pressão alta, não posso correr. Não. E aí? Como é que é isso? Até parece. Como a gente já falou, uma das prevenções é o esporte, né? Mas essa pessoa que descobriu agora que tem a pressão alta, a pressão tá ficando muito alta, começou o tratamento agora, realmente essa precisa dar uma segurada, controlar os níveis de pressão, deixar ele bem controladinho, bonitinho, com remédio, às vezes, né, é necessário, para então voltar para o exercício e começar. E aí até um dos tratamentos da pressão alta é o exercício, junto com o medicamentoso. Lógico. Tá sempre implementado. E dependendo do nível de pressão, a gente vai primeiro prescrever o exercício apenas e depois fazer uma reavaliação. Às vezes só o exercício já é suficiente. A pessoa sair do sedentarismo, né? Já é suficiente, já é um tratamento, dependendo do nível. E aí, depois, então, pode continuar fazendo. Agora, existe isso. A pessoa está com pressão alta e a pressão está com nível alto agora e está descontrolada. Realmente, orienta-se segurar um pouco, esperar, controlar e aí depois, então, fazer o exercício, né? Muito bom. Maravilha. E juro que da leva de perguntas é a última. Oba. Tá. Cafeína, aqueles pré-treino assim, ó. Café. Pra bombar, né? A galera, pré-treino porque eu vou correr bem. E aí? E o coração com esse monte de cafeína e dependendo do pré-treino? O cafezinho vai, né? Eu sou fã do café, adoro. Obrigado, minha doutora. O que orienta-se é que realmente a ingestão não seja excessiva e não depois das 17, porque isso tem a ver com sono, 17 horas, né? Porque isso tem a ver com sono também, né? Mas a gente sabe que tem pré-treinos aí realmente
que eu nem sei o que tem nos compostos, assim, mas que são super estimulantes. E qual é a principal consequência? É o aumento da frequência cardíaca. Então, tu já vai fazer um exercício que vai aumentar a tua frequência cardíaca. Esse pré-treino super estimula ainda mais. A tua frequência pode chegar a níveis muito altos para você. Pode dar arritmia, pode dar algum mesmo comprometimento na contração do coração. Então, a gente pode ter consequência. E o pré-treino por si só pode deixar o atleta achando que pode mais do que deve. Porque a sensação é essa, né? Ele tá super estimulado. Então, essa também é uma outra consequência que pode ser perigosa. Ele pode achar que pode ir mais do que deve, porque ele tá bem. O pré-treino deixa essa sensação, né? Dependendo. Sim. Mas a principal é essa hiperestimulação cardíaca, que junto ao exercício pode ser perigoso. A gente teve um caso de um aluno, até foi... Esse é um dos motivos da minha pergunta, que teve um caso de um dos nossos alunos, inclusive a gente conversou esse final de semana sobre, que ele simplesmente teve que cortar a cafeína, porque ele era viciado no café, tomava esses ele tava tomando aqueles pré-treino que vai muita cafeína também, né? E ele teve, num dia simplesmente ele acordou sem conseguir enxergar praticamente nada. Ele tava com a visão totalmente embaçada, ele falou assim, meu Deus, vou ficar cego? Exatamente vou ficar cego? E aí ele procurou o oftalmo, e aí o oftalmo falou, fica 72 horas sem tomar café, é muita cafeína, você tá consumindo muita cafeína. Ele ficou em 72 horas, foi voltando a visão, ele apavorou e ele teve que E aí, nesse caso, tem que cortar tudo mesmo, inclusive o café, né? Porque todo vai agir no mesmo local. Então, ele tem que realmente fazer limpar o organismo desse tipo de componente. Realmente pode acontecer. Pode. Muito bom. Dica do treinador velho. Pré-treino de qualidade, pouco café. Cafezinho. Pós-treino de qualidade, banho. Toma um banho, querido. Toma um banho, ficar cheirosinho depois do treino, ir pro trabalho, tudo certo. A corredora cardio concorda com o treinador velho. Muito bom. Fê, te receber aqui é um prazer enorme, né? A tua simpatia, a tua capacidade técnica, a forma como tu te expressas, eu acho que é legal demais. E explorar essa tua capacidade técnica aqui na bancada foi muito bacana. Mas queria que tu deixasse aí a tua mensagem final, né? As tuas considerações finais sobre o tema, Corrida com Coração, esse título que a gente deu para o nosso episódio de hoje. E agradecer a tua presença, logicamente. Querido, eu que agradeço a confiança, primeiro, né, de me chamar para falar de um tema tão delicado, mas um tema que eu gosto muito, porque corrida eu adoro, não preciso nem falar, coração mais ainda, né, é a minha área de trabalho e a minha área de lazer. E estar com vocês aqui, muito legal, obrigada pelo convite, adoro vocês. Um grande feito foi ter entrado na Just esse ano para mim. E a mensagem como cardiologista corredora que eu deixo é essa, assim. Pensou em correr, vou começar a correr. Antes de começar a correr, faça o seu exame, a sua triagem com o especialista, faça os exames que a gente falou aqui que são necessários. Antes de investir naquele tênis que a gente sabe que hoje caríssimos, que a gente sabe que também nem precisa tanto, compra um tênis mediano ou mais barato, mas invista na sua saúde, porque eu acho que essa sim vai ter uma consequência boa. E aí depois você pode correr, fazer o seu triatlo, a sua natação, tranquila e sem ter consequências disso, só consequências boas, né? Sem consequências ruins. E corrida é maravilhoso, eu acho que quanto mais gente estiver na rua correndo, vai ser bom pra gente. A gente que já corre há um tempo, a gente vê que isso tem aumentado muito, né? É muito bom, mas precisa dos cuidados, precisa de atenção, fazendo o que precisa ser feito, aí é só curtir e chegar na linha de chegada. Muito bom. Então, assim, vamos resumir. Check-up periódico, treino muito bem orientado. Isso. Programação gradual. Cada corpo é único e só correr. Programação gradual, exatamente. Check-up com aqueles exames, ecocardiograma, teste de esforço. Quando der ergo-spiro, consulta com especialista e consultas periódicas depois. Muito bom. Maravilhoso.
Tá aí, então, o nosso episódio Corra com Coração, podcast Simplesmente Corra. Falar os arrobas, né, dela. Os arrobas. Vamos seguir a galera toda. Fê, como que a turma te acha na internet? Na internet. @Fernanda Brunel no Instagram. É a página que eu tenho lá, que eu falo de corrida, falo de coração. Agora comecei a falar um pouco mais, assim, desses temas, né? E é isso, @Fernanda Brunel. Sigam a Fê lá no Instagram, tirem as suas dúvidas certamente por lá também, tem bastante conteúdo legal, tem um monte de vídeo curtinho e com bastante informação boa. E é isso, mais um episódio para conta do nosso podcast Simplesmente Corra, com a bancada com a doutora maratonista, a host Ironman e o professor. É isso aí. Vamos nessa.